todos nós abríssemos, quem tem Bíblia de papel, abrir, quem tem celular aí, ligar, quem não tem nenhuma coisa nem outra, nos acompanha aqui na projeção. Mateus capítulo 5, onde nós estamos nessa série tão rica sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Abra aí Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 5 também, que nós vamos ler. Mas antes vamos orar, pedir a Deus a palavra dele. Queria que você curvasse a sua cabeça, desejasse como diz Pedro, né, como uma criança recém-nascida, o leite, né, que traz o crescimento, a palavra que traz o crescimento. Querido Pai, nessa manhã nós suplicamos pelo Teu favor, nós que não merecemos, mas precisamos da Sua graça sobre nós. Revele-nos um pouco mais da beleza da fé em Cristo Jesus, das Suas riquezas insondáveis. Estas riquezas incomparáveis de Cristo Jesus, nosso Senhor amado. Peço que o Senhor nos dê entendimento e que essa palavra possa nos fazer o bem, nos transformar, nos direcionar em nome de Jesus. Amém. Vamos ler esse texto, irmãos. Queria ler junto com você. Eu vou ler para você, do versículo 1 até o versículo 5. O versículo 5 é o nosso lugar de ensino hoje. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós já vimos bem-aventurados os humildes, e que nós falamos sobre os pobres de espírito. Domingo passado o pastor Renato pregou a respeito dos que choram. E hoje eu quero falar a respeito dos mansos. Os mansos que hão de herdar a terra. Eu coloquei um subtítulo na minha mensagem, embora o tema é Bem-aventurados os mansos, mas eu já vou colocar para você o caminho para onde nós vamos caminhar. E o tema é esse daí, você sob controle. Vamos dizer? Você sob controle. Fala para o seu irmão, você precisa estar com a sua força controlada. Você sob controle. Irmãos, Jesus está falando há 2000 anos atrás para os judeus. Israel estava sobre a opressão de uma outra nação. Israel não era, apesar de ser dona do seu território, dono da sua casa, dono do seu país, mas já desde muitos anos, desde muitos séculos, Israel não pode exercer a sua soberania como um povo. Ele está debaixo de um poder maior do que o dele. E para que ele possa ter a sua liberdade, ele precisa vencer um poder maior do que o dele. Ele precisa ir no embate, essa soberania que está sobre ele, espontaneamente os deixe ir e lhes devolva o direito de nação, de povo, ou para que eles possam exercer sua liberdade, seus direitos, eles vão ter que lutar contra eles, pegarem armas e ir contra o seu inimigo, contra o seu oponente, com uma força maior do que a força do seu oponente. Não é possível você ter vitória sobre aqueles que oprimem, sobre aquela nação, a não ser que eles pudessem ter um poder maior do que os seus inimigos, para que eles pudessem ser livres. Então eles não tinham liberdade, e sabe, nós não conhecemos um regime assim. Nós aqui, a nossa geração, nós não conhecemos na prática um regime de uma nação superpoderosa que nos
que tolhe a nossa liberdade e nos oprime, tira o nosso dinheiro, tira a nossa condição de humanidade. Estupra as nossas filhas, abusa das nossas esposas, destrói as nossas plantações, coloca impostos altíssimos de maneira que a gente não consegue ter nem para comer. Vive uma subvida. E para que esse regime de opressão possa ser vencido, eu preciso estar mais forte do que o meu inimigo. Israel, então, conhece o que é isso. Israel sabe o que é viver em tensão de guerra. Sempre foi assim. Para que Israel pudesse ir para o seu território, Josué precisou organizar o povo para entrar em guerra com uma outra nação, para tomar da outra nação o seu território, para tomar posse daquilo que Deus deu a ele. Israel, muitas vezes, precisou conquistar a força da sua espada. Muitas vezes, quase todas as vezes, eles venciam na bênção de Deus. Então, eles têm Josué como alguém que lhes lembre, está dentro do DNA da nação, que os seus heróis são heróis de guerra. Josué é esse homem. O homem mais admirado, talvez para um judeu, dentre eles seja também Davi. Lembra das músicas que as irmãs cantavam para Davi? Saul matou os seus milhares. Saul fez o quê? Matou os seus milhares. Mas Davi, os seus 10 milhares. E eles não estão cantando isso lamentando. Eles estão celebrando a vitória, porque o seu senhor, o seu rei, o seu soldado, é alguém que vai para a batalha, municiado com a sua arma, e ele é capaz de vencer o seu inimigo, e ele tem ali a graça de Deus sobre ele para vencer os seus oponentes, os seus adversários. Foi sempre assim. Davi era um homem tão sanguinário que Deus o proibiu de construir o templo, porque tinha muito sangue na mão do rei Davi. Israel sabe que para ele vencer, ele precisa de ter força. Eles precisam ser guiados por alguém que os impulsiona, os treine e os chame à batalha. Ele espera um Messias assim. Um Messias que possa trazer uma palavra de vitória para que eles possam vencer os romanos. E Jesus, então, reúne os seus discípulos, alguns dos discípulos, para não dizer a maioria deles, ou todos eles, traz na sua mente, no interior do seu coração, esta expectativa, porque eles não conhecem outra expectativa de vitória que não seja através do embate, que não seja através de força contra força, poder contra poderes. E eles acreditam que eles, municiados pelo poder de Deus, eles vão à batalha, enfrentar os seus inimigos, com um poder maior do que os seus inimigos e matando os seus também milhares e 10 milhares. Nós vamos vencer os romanos. Este é o contexto em que Jesus vivia. Um povo sendo subjugado e que para ser livre desse subjugamento, eles precisam de alguém, um guerreiro, que os leve à vitória, leve eles à batalha. E Jesus me sai com essa palavra, bem-aventurado os mansos. Se tem alguma coisa que nós não precisamos ser para batalhar, é sermos gentis, passível, manso. Nós precisamos de coragem, de força, de determinação, de espada, de enfrentamento. E Jesus diz, bem-aventurado os mansos. Nossos dias, quem são as superpotências? Nós temos as grandes corporações, imensas empresas, que dominam sobre outras através de força e de poder, de riqueza,
determinando muitas vezes as leis de um país, ou de um território, ou de uma região, de algum lugar. De maneira que os pequenos não sobrevivem assim, por causa das grandes corporações, os grandes imperadores, os faraós, os césares, os ditadores, homens que foram levantados, que surgiu na história humana, para dizer que quem pode dominar, quem é que está no controle, quem é que está mandando, quem é que está regendo o destino das pessoas, são pessoas grandes, são pessoas poderosas, são esses Calígulas da vida, são esses homens imensos, homens de negócios, que muitas vezes impõem sobre os menores, e assim é para sempre. Os patrões, os chefes, os diretores, os gerentes, estes homens que têm poderes para dizer o que pode e o que não pode. Também os pais, os líderes espirituais, pessoas investidas de poder e autoridade, que pode dizer o que é e o que não é. Essas pessoas investidas de autoridades, elas podem tanto ser uma bênção para nós, ou uma terrível carga de peso tamanha que a gente não consegue viver. Imagine um marido tirano, uma esposa tirana, um filho rebelde, um patrão megalomaníaco, empresas que abusam do seu poder sobre os seus liderados. Então, até onde podem ir até onde podem ir com seus poderes para conquistarem a sua terra? Até onde nós, que temos poder para dizer sim e não, até onde nós podemos ir para que a gente não se torne abusadores das pessoas? Até onde nós podemos usar a nossa influência, o nosso nome, o nosso dinheiro para conquistar a nossa terra? Até qual força, até onde nós poderemos usar a nossa autoridade sobre os nossos filhos? Até onde nós podemos ir para que a gente não passe para o outro lado, para o lado do opressor? Então, até onde você pode ir com suas argumentações? Já viu pessoas boas de argumento? Por exemplo, todas as vezes que eu vou discutir com a minha esposa a respeito de alguma coisa, eu perco, porque ela é muito boa de argumento. Ela lembra de tudo, eu não lembro de nada. Eu perco sempre. Na argumentação, muitas vezes, você pode ser uma pessoa muito forte na argumentação. Você pode conquistar o que você quer porque você é o chefe, porque você tem dinheiro. E muitas vezes você faz o outro fazer o que ele não queria fazer, mas vai fazer pelo poder que você tem sobre ele. Pode ser o sexo, pode ser a beleza, pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser o lugar que você ocupa estrategicamente. Então isso é muito perigoso. Por isso, nessa manhã, eu quero falar com você que quando Jesus lida com esse lugar que é uma pólvora, isso? Pólvora que faz bomba, né? Jesus vivendo nesse momento histórico que se ele acendesse um palito de fósforo em Israel, ele colocaria tudo, faria uma grande explosão. E você lembra que foi exatamente isso que os sacerdotes utilizaram para matarem a Jesus, para fazer Roma matar Jesus. Porque ele se diz rei. Só temos um rei que é César, mas ele está dizendo que é rei. E por causa dessa palavra, então, os romanos decidiram, coligado ali, com os judeus matarem a Jesus. E aí, Jesus está dizendo para nós, então, que o reino dele tem uma outra lógica. Possuir a terra significa embate, guerra, como eu disse, significa controlar o poder do opositor, e para Israel ter sua terra, terá que vencer o poder de Roma. Para eles conquistarem, eles precisam vencer o poder de Roma, mas Jesus traz uma outra lógica: bem-aventurado os mansos. Poder sobre controle. O que significa manso? Mansidão. O que é manso? A palavra manso que Jesus utilizou aqui é uma palavra grega que significa
praus. Não sei se está ali, está lá. Colocaram paus, mas não é paus, é praus. Vamos dizer a palavra praus? Praus. Praus é mansidão. Praus é a palavra mansidão. A palavra mansidão, ela surge dessa figura de um animal selvagem que tem muita força, que ele não pode ser dominado, que ele não pode fazer o que você quer, a não ser que você controle a força dele. Então, o que é mansidão? É uma força controlada. Um homenzinho desse tamanhozinho, pequenininho, uma criança, em cima de um animal, um cavalão grandão, um bichão enorme, ele sobe e com a mãozinha ele consegue direcionar aquele monstro, aquele cavalo enorme. Já viu naqueles parques de diversão, aquelas baleias, né, dentro dos parques, aquelas baleias, mesmo, tubarões e tal, e eles aprenderam a dominar aqueles animais selvagens. Os leões, né, com aquela força enorme, ou os bois, né, um cachorro corre atrás do boi. O cachorro é muito mais fraco do que o boi, mas o boi tem uma força controlada por aquele animal. Jesus está dizendo que a mente deles, para que eles pudessem se libertar e ter a terra prometida, eles precisariam controlar a força do seu opositor. Mansidão é você controlar a sua força em relação à força do seu oponente. Jesus está dizendo o seguinte: no meu reino, quem é forte não domina sobre os fracos. No reino de Deus, não é o poderoso exercendo controle sobre o fraco. No reino de Deus, é você consciente do poder que tem, se controla para servir o fraco. Não é isso que ele falou? Entre vós não será assim, aquele que é o maior deve se tornar o menor e servo de todos. Mas como que uma mente dessa pode conquistar ou herdar a terra? Alguém que ao invés de enfrentar, ele vai se controlar para servir. Será que Jesus está dizendo o seguinte: eu quero que vocês se mantenham escravos ainda de Roma? Não, Jesus está falando de uma outra lógica, de uma outra terra, de um outro reino, de uma outra mente, de uma outra possibilidade, de outras questões. É impossível ser seguidor de Jesus. Impossível você ser um cidadão do reino de Deus baseando-se em você mesmo. É impossível você admitir sua pobreza, é impossível você chorar com os que choram, é impossível você ser manso. Porque você sabe que você é um vulcão. Quem sabe que é um vulcão aqui? Você é, mano, Flávio? Nós somos um vulcão prestes a entrar em erupção a qualquer momento que toca em alguma coisa que a gente não gosta. Basta qualquer coisa insignificante. Um sapato virado. É suficiente para nos tirar do sério. E principalmente se você tem uma característica de perfeccionismo, você sofre muito quando as coisas não estão rigorosamente no centro da onde elas devem estar. Não sei se você já assistiu uma série chamada Monk. Você que já assistiu essa série, Monk. Ele é um camarada, meu Deus do céu. Então, irmão, você e eu somos seres humanos em erupção, um vulcão, um bicho que descontrolado. A religião, de alguma maneira, pode domar externamente você, utilizando poderes de controle, de culpa. Mas não muda a interioridade. Jesus não quer colocar em nós uma coleira para nos segurar a toda força para que a gente não avance nos outros. Jesus não quer assim colocar um freio na nossa boca e dizendo: não vá para lá, não seja isso, não seja aquilo, não seja carnal. É como muitas vezes eu vejo muitos pastores
faziam isso na época do carnaval. Vamos fazer aqui eventos para que os nossos jovens não vá para a pecuária, não vá para o carnaval, vamos fazer aqui para tomar o tempo deles. É como se a gente estivesse colocando uma coleira e prendendo, não vamos deixar que vá. Geralmente eu digo, meu irmão, se o carnaval está dentro da pessoa, pouco importa onde ela esteja. Porque está dentro dela. A religião, de alguma maneira, querem nos adestrar para que a gente, de alguma maneira, esteja debaixo do controle. Como um empregado que quer matar esse desempregado daquela empresa, mas ele não pode, porque precisa do dinheiro, mas ele odeia trabalhar naquele lugar, ele odeia aquele chefe, ele odeia essa esposa, ele quer se ver livre dela, mas não faz por outras coisas que não seja o amor e a voluntariedade, mas ele está controlado por uma força que o detém. Jesus não é assim. Mas para que a gente seja esse cidadão do reino de Deus, é somente pelo fruto do Espírito Santo. Para nos convencer da nossa pobreza espiritual, que nos fará chorar. E nos transformará interiormente para que a gente não seja uma ameaça violenta para as outras pessoas. A não ser que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, não daremos conta de viver juntos. Por isso que a gente casa apaixonado, daqui a pouco a gente está quase matando aquela princesa da gente, aquele príncipe com quem a gente casou. É por isso que a gente é apaixonado no filho, mas ao mesmo tempo quer arregaçar ele no meio. Porque nós somos um vulcão em erupção. Nós não somos confiáveis. Dá uma olhada para o seu irmão, vê se ele tem uma cara assim de bonzinho, ou se ele é um vulcãozinho. Isso aí engana, irmão. Quem te vê por fora, irmão, não sabe quem você é por dentro. Fala aí para o seu irmão, quem te vê por fora não sabe quem você é por dentro. Né, Sônia? Então Jesus está falando para nós sobre essas duas forças, né? Jesus diz sobre a relação entre duas forças. Ele está dizendo, você é forte, tem outro alguém forte também. Para você ganhar aquele lá, não é com força, é com mansidão, que você vai herdar a terra. Ganha aquele que controla a sua própria força em relação à força do outro. Jesus está nos ensinando que no reino dele, ganha aquele que controla a sua própria força em relação à força do outro. Por isso Jesus leva tapa na cara e não devolve o tapa na cara. Por isso que Jesus é ofendido e não devolve a ofensa. Jesus diz, no reino dele, ganha aquele que controla a sua própria força. Vamos dizer, no reino de Deus, vamos dizer mais forte? No reino de Deus, ganha quem controla a sua própria força em relação à força do outro. O reino de Deus é assim. Que Jesus vai chamar de o negar-se a si mesmo. Ser manso é alguém que, por dentro, nega a si mesmo. Não é por fora só, porque por fora não tem valor. Paulo falou, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso vai me valer. Não é ficar calado, mas por dentro está querendo meter o tapa na cara. É fragrar-se, dizendo, Senhor, eu não estou dando um tapa na cara desse cidadão, mas eu gostaria de dar. Deus, eu não quero ter essa vontade violenta em mim. Mansidão não é fraqueza, ingenuidade. Mansidão é consciência da força que tem, seja da beleza, da riqueza, do ofício, do lugar que você está. Você sabe que você pode decidir, mas não decide pensando em si mesmo, na sua própria vontade, mas no bem comum. Mansidão não é fraqueza, é bem-aventurado. Não é fraqueza, é domínio próprio no espírito. Mansidão não é fraqueza, é domínio próprio no espírito. O Evangelho de Jesus não são métodos de sucesso.
o Evangelho de Jesus não são métodos de sucesso. O Evangelho de Jesus não é nos ensinar como é que a gente toma conta da terra prometida. Jesus não é um coaching, te dando chaves para destravar a sua mente, para que você seja potencializado e ser mais inteligente do que o outro, e ser capaz de ter mais sucesso financeiro, mais sucesso profissional. Jesus não está te ensinando como é que você conquiste. Os ensinamentos de Jesus não é sobre destravar a mente para se conquistar objetivos pessoais. Não é sobre conquistar a terra do ponto de vista desse mundo. Irmãos, tem alguns lugares que a gente chama de igreja, que a gente vai, que pode ser qualquer coisa nesse mundo, mas não é igreja, não é evangelho que estão sendo ensinadas ali. Nós estamos vivendo nesses últimos 10, 15 anos para cá, e isso está se avolumando cada vez mais, num cristianismo centrado no ego humano. Um cristianismo que promete para as pessoas uma felicidade, que prometem para as pessoas um conforto perene, sem que ele não seja incomodado. Isso está aqui na igreja estou falando não aqui, nessa igreja, está presente nesse mundo da igreja. Por que as pessoas frequentam a igreja? Elas querem melhorar a sua vida. Elas querem ir lá ouvir um bom sermão. Elas querem cantar boas músicas, sentar em cadeiras estofadas, ter um ar-condicionado legal, um departamento infantil maravilhoso para suas crianças, um trabalho de jovens para os seus filhos, uma coisa para casais para elas, e elas estão como clientes, especulando no universo do comércio evangélico do brasileiro e goiano e mundial, aonde é que ele vai se sentir melhor, para que ele entre ali, a alma dele sacia, como se tudo fosse feito para ele, desde o estacionamento ao jeito de cumprimentar você na porta, mas se você não for agradado, a música não for legal, se o pessoal não souber cantar bem, se não souber tocar bem, se não souber pregar bem, você vai procurar um outro lugar, porque nós aprendemos nesse mundo que a gente não pode sofrer, a gente não pode ser infeliz, a gente não pode ter decepção, a gente não pode ter enfrentamento, a gente não pode ter desgaste, a gente não pode ter frustração. Deus tem que responder com sim todas as nossas orações como um servo obediente, e nós vamos vivendo uma espiritualidade diabólica, enfeitada de cristianismo, e nós trazemos para cá tudo isso, e nós estamos nesse universo de prender a Deus para que Ele seja o nosso servo, para que Ele faça a nossa vontade, para que a gente seja feliz. Não pode ter frustração. Não pode ter tristeza na nossa vida. A gente não pode se desgostar. Mas Jesus não está dizendo assim, bem-aventurados são vocês, e depois Ele diz, eles vão perseguir você. Bem-aventurados, vocês são felizes, mas vocês choram. Vocês são felizes, mas vocês são pobres. Vocês são felizes, mas vocês precisam controlar a sua força. Se você quiser, você passa por cima. Você tem força para fazer isso, mas você não vai passar por cima. Você vai segurar o seu ímpeto. Eles vão bater na sua cara. Eles vão mentir a respeito de você. Como é que pode ser feliz do ponto de vista do mundo? Do ponto de vista desses pregadores que querem nos ensinar que Jesus quer te tratar como um bebelozinho e que você não pode ter frustraçãozinha, seu filho não pode ficar doente, sua mãe não pode morrer, seu pai não pode ficar chateado, você não pode ficar em crise. Não é sobre a fé que nós estamos falando nesse universo.
Jesus não é um ensinador e nem um pregador e nem um profeta para mudar as circunstâncias da vida. Vou dizer mais uma vez, irmão, se as pessoas pregam para você em algum lugar, no rádio, numa igreja que você vai visitar, ou mesmo aqui, se alguém de nós sobe aqui e ensina que Jesus é alguém que está preocupado em mudar as circunstâncias da sua vida, esse pregador está pregando um falso evangelho. Porque o evangelho de Jesus não é para mudar as circunstâncias em torno de você. O evangelho de Jesus é para mudar você. As multidões ali no capítulo 5, versículo 1, que está cercando Jesus, não está indo lá para ouvir Jesus, está indo lá para receber alguma coisa de Jesus. E Jesus dá isso para as multidões. Ele cura um ali, ele livra um leproso de outro acolá, ele vai dando presentes e bênçãos para as pessoas, porque é isso que ele é um homem bom. Mas os discípulos aos seus pés estão aprendendo a ser como ele é. Ele disse, não tenha mansidão. Ele disse, bem-aventurado quem é manso. É mudar a nós por dentro. É mostrar para você, está vendo esse vulcão impetuoso dentro de você? Está vendo essa prostituta dentro de você? Está vendo esse cafetão dentro de você? Você está vendo esse homem violento dentro de você? Você está vendo esse abusador dentro de você? Agora eu quero lidar com isso dentro de você. Eu não quero salvar seu casamento, eu quero transformar você em um bom marido. Porque lidar com o seu casamento é uma questão tua. Você que é casado. E os ensinamentos da palavra de Deus é para ensinar a esposa a ser esposa. Não é a curso de oração que se transforma as coisas. O evangelho é para nos doutrinar, para nos ensinar, para nos educar, para fazer com que a gente controle, nem é Deus que vai controlar. É que o Espírito de Deus em mim me convence que eu preciso me segurar. É a minha força controlada por mim. Não é represada. Eu não posso ser um bicho que se aproximar de mim, falar qualquer coisa, eu vou ir para cima de você com palavras e ações. Senhor, transforma esse bicho que eu sou. Senhor, transforma essa mente que eu tenho. Senhor, muda a mim. Os guerreiros estão dizendo, Senhor, vence o meu inimigo. O Evangelho diz, vence a si mesmo. Lute contra a sua carne. Lute contra os seus desejos. É os seus desejos, não é o do diabo. É os seus desejos, é a sua volúpia, é o seu impulso. Por isso você precisa jejuar. Por isso você precisa orar. Por isso você precisa de irmãos para te estimular em fé. Para que você, dono do seu juízo, viva corretamente diante de Deus. Nós não podemos nos transformar aqui em nós pregadores, você pregador, você cristão. Nós não somos adestradores de bicho. Nós somos pastores de ovelhas. Jesus mandou a gente cuidar de ovelha, não de cobra, não de víboras e nem de lobos, e muito menos de bodes. São ovelhas. O reino de Deus é um reino de ovelhas. E quando uma ovelha está tendo a atitude de bode, ele é ovelha. A gente fala, mano, isso é coisa de bode, cara. Você é ovelha, mano, eu sei que você é ovelha, mas tem muito bode aí dentro. Esses gritos, essas falas de bode na boca da ovelha. Então Jesus não é um mestre que nos ensina como é que tem sucesso na vida. Jesus é o mestre que transforma a vida mais do que as coisas dessa vida. E nós vamos em muitos lugares, eu estou assim ainda em perplexidade por causa de alguns lugares que eu fui esses dias, em que Deus está ali distribuindo transformação. Sabe, irmão, se você não ensina o seu filho a lidar com dinheiro, você pode dar todo o dinheiro para ele, ele vai gastar tudo. Então não é dar mais dinheiro ou dar mais coisas, é ensinar como que lida com aquilo.
Não adianta Jesus te dar um casamento, depois 2 casamentos, até você encontrar o marido perfeito. Não vai encontrar o marido perfeito, a esposa perfeita, a família perfeita. É ensinar você a ser uma pessoa que seja uma bênção para aquele lugar. O Evangelho de Jesus tem mais a ver em trabalhar em nós para mudar a gente. É menos em mudar as circunstâncias da vida. Não é dar a terra para você, é fazer de você e eu pessoas mansas. Conquistar a terra tem a ver com gente mansa. Jesus não está dizendo, eu quero te dar a terra prometida. Não, Jesus está dizendo, eu quero te dar mansidão. Porque quem é manso herda a terra. Porque os violentos se matam. Eles se matam. Mas a terra que Jesus está querendo nos dar, a minha prioridade hoje não é nem falar da terra, é da mansidão, embora o texto fala herdar a terra, e isso tem a ver com coisas escatológicas, com certeza, mas eu não quero me deter aí. Jesus está nos ensinando sobre um tipo de vida que dá certo. Olha só, você vive numa época, você e eu vivem numa época, respirando isso todo dia. Todo dia, irmão, você respira isso. Todo dia você bebe essa fonte, assim, de maneira muito abundante, essa água. Como é que eu posso fazer alguma coisa que dê certo? Presta atenção aqui em mim. Você, o tempo todo, é bombardeado a ter meios para fazer você chegar lá onde você quer. Como é que eu faço para a igreja encher? Como é que eu faço para isso dar certo? Qual é a oração que eu devo fazer para que isso aconteça? Que tipo de... Eu cheguei para um querido irmão, um colega de trabalho, e perguntei o seguinte, perguntei para ele, o que Deus pede de mim para que Ele me dê uma grande bênção? O que é que eu tenho que fazer para que Deus me dê uma grande bênção que eu preciso? Ele diz, você tem que pagar o preço. Você tem que sacrificar alguma coisa. Ah, você tem que santificar. Nós aprendemos que a vida não é sobre viver certo. A vida é sobre se dar certo. Não é tomar atitude porque aquilo é certo. É tomar atitude que dê certo. Compreendem? Como é que eu posso ser um empresário bem-sucedido? Eu pergunto para você, o que é ser um empresário bem-sucedido? Se tornar rico? Jesus não está preocupado prioritariamente sobre dar certo no ponto de vista de sucesso. Sucesso financeiro. Sucesso de fama. Essas coisas vêm a reboque muitas vezes, mas esse não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não é sobre se isso dá certo ou dá errado. O centro do Evangelho é essa atitude que você está tomando é certa. É correto isso que você está fazendo? Não é se isso vai colocar a sua empresa, a sua vida, o seu casamento em outro patamar. Porque para Jó se dar bem com a esposa, ele terá que blasfemar de Deus. Ele recebeu um conselho. Ananias e Safira estavam se dando bem na sua relação, porque combinaram vender uma propriedade e dar tanto daquele dinheiro, embora eles não fossem obrigados a fazê-lo, mas eles combinaram, estavam bem no casamento, combinaram no casamento, mas aquilo que eles fizeram deram certo para eles de certa forma, mas não está certo. Se deitar com outra mulher, Abraão, vai dar certo, você vai ter um filho, mas não está certo. Aí eu vou ficar sem filho? Vai. Ah, desse jeito eu não vou prosperar financeiramente. Não vai. Mas se eu tomar essa atitude certa, vão me mandar embora, eu não vou receber aquela promoção. Esse é o preço. Porque nós estamos no reino de Deus que tem outra lógica. Nós não estamos no império de César. Nós estamos no reino de Jesus. A nossa lógica não é se a vida que eu vivo vai me produzir benefícios. Mas se aquilo que eu vivo é certo, se é daquele jeito que se vive, Jesus está dizendo que é ser manso.
que não é pagar o mal com o mal. Não é sobre se a vida dá certo. Jesus não ensina sobre um tipo de vida que dê certo. Jesus nos ensina um tipo de ser humano que vive certo. Por isso, você vai ser perseguido. Porque você vai escolher o jeito certo de viver. E o jeito certo de viver não combina com a lógica desse mundo. Para terminar, 2 exemplos de mansidão, de força controlada. Lembra de Saul e Davi? 1 Samuel, capítulo 24, não precisa nem abrir. Disse que Saul estava atrás de Davi o tempo todo para matar Davi. Um inimigo, um oponente, matar Davi. Perseguindo Davi. Injusto com Davi. Só fez o bem para Saul. Tão injusto. O que nós deveríamos fazer? Sabe, colocar armaduras em Davi para vencer Saul. E teve um momento em que Saul estava à mercê, desprotegido. E Davi poderia ali, ele tinha capacidade, força e incentivo dos soldados, dizendo: olha aí, o Senhor te entregou na mão o seu inimigo, mata-o. Basta você colocar a espada nele, cortar a cabeça dele, acabou o problema. Mansidão é força controlada. Davi diz: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Se o Senhor quiser me colocar lá no trono, Ele coloca do jeito dele, eu não vou mexer os pauzinhos. Força controlada. Jesus está sendo julgado para ser crucificado. E o homem lá, o governador lá, não sei se foi Pilato ou algum deles, disse assim: você não sabe que eu tenho poder para tirar você desse lugar? Jesus: olha, nenhum poder teria sobre mim se do alto não lhe fosse concedido. Aliás, se eu quisesse, eu pediria e meu Pai me daria 12 legiões de anjos. Mas ele, como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, calado, em silêncio. E o pessoal falando de cá, e o pessoal falando de lá. E ele fala: Senhor, eles não sabem o que eles estão falando. Ele poderia ficar rancoroso, chateado. Poxa, só deu bem para Israel. Poxa, Israel, esse povo rebelde. Poxa, esse pessoal que não me valoriza. Poxa, esse pessoal que não me enxerga. Né? Não diz, as mães da gente falam: eu queria ver essa casa sem mim, o dia que eu morrer, como é que vai ser? Força controlada. Senhor, ele está falando isso porque ele não entende. Estava dizendo para uns amigos que maturidade espiritual é quando você sabe que está certo, recua e não impõe a sua verdade sobre o outro, mas serve. Jesus diz: vocês me chamam de mestre e senhor, eu sou. Mas ele lava os pés. Não é sobre ter poder, é sobre saber usar o poder que tem. É sobre como usar as suas habilidades, os seus recursos que Deus te deu, os seus dons que Deus te deu. O que você faz com ele quando você é muito bom naquilo? Você impõe? Você se torna absoluto, grande, pedindo, não é assim que as pessoas grandes fazem? Eu quero um camarim, tem que ter isso no camarim, a toalha é isso no camarim, tem que ter o ônibus assim, tem que ter o perfume assim, tem que ter o hotel assim, porque você é importante. Mas o servo de Deus, quanto maior, menor. Mansidão. É alguém que está sendo ministrado pelo Espírito Santo, aprendendo a não ofender, a não impor, a não exigir que se faça a sua própria vontade. Eu queria cantar uma música que eu fiz para vocês ouvirem. Essa canção, eu fiz essa canção assim porque eu estava um
tão impactado com Jesus é sobre 1 Pedro, capítulo 2, se eu não estiver enganado, capítulo 2, 25, se eu não estiver enganado. Ela diz assim: olhem para Jesus, a pedra angular, rejeitada pelos homens, preciosa para Deus. Dos lábios de Jesus não se encontrou engano, mesmo quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando ameaçado, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga retamente. Nós temos, acho que eu tenho a letra aqui. Queria que vocês primeiro vissem e depois cantassem comigo essa música. Olhe para Jesus, a pedra angular, rejeitada pelos homens, preciosa para Deus, pedra viva. Pedra angular, preciosa para mim. Dos lábios de Jesus não se encontrou engano, mesmo quando ultrajado, não revidava com ultrajes, nem fazia ameaças. Quando era maltratado, se entregava totalmente ao que julga retamente. Como é linda a sua vida, igual ao meu Senhor. Ficar de pé e cantar? Acho que você vai dar conta. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, a pedra angular, rejeitada pelos homens, preciosa para Deus, pedra viva. Ele é a pedra angular, pedra angular, preciosa para mim. Essa parte é maravilhosa. Dos lábios de Jesus não se encontrou engano, mesmo quando ultrajado, não revidava com ultrajes, nem fazia ameaças. Quando era maltratado, se entregava totalmente ao que julga retamente. Como é linda a sua vida, igual ao meu Senhor. Outro não há, não há. A Ele a glória e majestade, império e soberania, ações de graças e a honra àquele que era, àquele que é, glória e majestade,
ações de graças e a honra àquele que é glória, glória e majestade, império e soberania, ações de graças e a honra àquele que é, aquele, bem forte, glória, glória e majestade, império e soberania, ações de graças e a honra àquele que era, aquele que é, aquele que era, aquele que é, aquele que era, aquele que é e há de vir. Ele há de vir, ele há de vir. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, nosso amado Deus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, se esvaziou, meu Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se esvaziou. Ele é bom, glória e majestade, império e soberania, ações de graças e a honra àquele que era, aquele que é e há de vir. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor.